Olá, hoje é dia 31 de maio de 2012 e você está vendo a 32ª edição do Ainda Sem Nome. Daqui de Belo Horizonte eu sou o Caio César e de São Paulo nós temos o Felipe Cabeça. E aí, cara? E aí, Caio, beleza? Como é que tá? Estamos bacana demais, cara. Estamos muito legal hoje aqui, com tudo funcionando perfeitamente bem. Nós temos algumas brincadeiras aqui com créditos na tela. Estamos que estamos, hein, cara? O negócio hoje tá bacana demais. A gente usando aí esse belo plugin, né, Caio, do Google Hangout, o Hangout Lower Third, para as pessoas. Agora a gente não precisa de falar qual é o nosso Twinster ao vivo, né? Exatamente. Você pode acompanhar aqui pelo vídeo os nossos endereços nos Twinsters. E você pode entrar lá nas internets e acompanhar a gente pelos Twinsters de acordo com esses arrobas que estão aqui embaixo dos nossos nomes. Se você estiver preso no trânsito ouvindo esse podcast, significa que você não está vendo ao vivo. Então, durante o programa, a gente vai falar os Twinsters, para você, assim que chegar em casa, poder seguir a gente. Ou usar seu telefone inteligente e começar a seguir neste exato momento. É isso aí. Incrivelmente, na edição passada nós não tivemos comentários, né, Cabeça? Então, eu acho que a migração para a plataforma de vídeo foi determinante para que as pessoas parassem de assistir, ou de ouvir o nosso podcast, ou de acompanhar as nossas publicações. Né? Mas tudo bem, a gente torce pela mendicância de comentários neste episódio. Exatamente. Mas pelo Twitter, o Matt Montenegro, ele comentou sobre a qualidade do áudio e nós vamos tentar, nesse episódio de hoje, fornecer um áudio um pouquinho melhor do que aquele que a gente consegue quando simplesmente extrai o áudio do vídeo que vai para o YouTube. Né? E aí a gente espera ter resultados mais bacanas aí para você que está ouvindo. E nesse momento estamos com alguns telespectadores já. Nós estamos com 5 pessoas na nossa audiência e vale a pena a gente começar a então tratar de assuntos sérios. Se você não sabe por onde assistir ou não tem as informações completas, você pode consultar o nosso site, que é o você tem que colocar o http www.aindasemno.me. É isso aí, bem William Bonner hoje que nós estamos em vídeo, hein? E também vale dizer, você pode estar vendo o nosso podcast pelo próprio Google Plus, Google+, como preferir, e também pela nossa página no YouTube, né? Ao vivo no YouTube, bom, enfim. É isso aí. A gente está monitorando os dois canais, no caso dos nossos 5 telespectadores, Caio, é isso? Nós agora baixamos, cara. Eu acho que a gente está falando coisas não legais, porque a gente agora está com 4 espectadores. Pois é, nossos 4 espectadores podem comentar através destes 2 canais. É isso aí. Mas, Caio, então, e aí? Qual é o tema de hoje, os 2 temas que a gente vai abordar hoje? Pois é, a gente já estava antecipando que seria sucesso total de público e crítica, agora nós temos 3 espectadores. Eu vou parar de olhar essa parte da tela para não ficar chateado. Então, antecipando que nós teríamos sucesso total, a gente selecionou 2 temas aqui para discussão e trabalhar um terceiro tema que seria escolhido por pessoas que participassem do nosso Hangout. O espaço está aberto, você pode entrar pela nossa página no Google+, e participar do nosso Hangout, vai ser bacana. Diga. O Jefferson Barros acaba de comentar aqui no YouTube perguntando se é possível aumentar o áudio mais um pouco. Aumentar o áudio, mais retorno, né, Tim Maia? Mais retorno. Ô Jefferson, agora é o áudio do Caio, é o meu áudio, ou enfim, os 2? Eu estou aumentando o meu aqui, por precaução, já estou aumentando o meu áudio. Vou tentar de fazer isso com o meu também, mas aí é possível que a ventania se intensifique. Jefferson, se ficar muito estourado, você me fala, tá bom? Você comenta em algum lugar aí. Aumentei o meu também. Pois é, onde que eu deveria monitorar isso? É aqui, isso, exatamente. Então, se ficar muito, muito intenso aí o áudio, você comente, por favor, viu, Jefferson? Olha, cara, eu vou te dizer que a ventania, pelo menos o que o Audacity está me falando, está assim, incrível.
Tá um pouquinho, cara, mas não tá nada assim muito destruidor, não, tá? Você tá legal, tá dando pra ir legal. É, Entendi. Mas então, cabeça, voltando à seriedade aqui, a gente tinha pensado três assuntos para hoje, dois deles escolhidos previamente e um terceiro assunto que seria escolhido por alguém da nossa plateia, né? É óbvio que esperamos receber sugestões muito bacanas, né? O primeiro assunto veio do Daniel Burli Orlandini, que ele é um cara que nos acompanha já há um bom tempo, comenta pouco, mas dá bons inputs. E um input legal que ele colocou veio de uma lista de discussão que ele deve participar, chamada Resposta 42, e a notícia de que uma dissertação de mestrado nos Estados Unidos, na verdade na London School of Economics, né, então na Inglaterra, uma dissertação de mestrado de uma aluna que agora é mestre, chamada Kate Miltner, foi defendida nessas últimas semanas, e o tema dessa dissertação são os LOL Cats, ou os LOL Cats. E isso merece a discussão, né, cara? Esses gatinhos, para quem não conhece, os LOLcats ou LOLcats, vale a pena você dar uma googlada aí enquanto você está nos assistindo. Abra uma nova aba do seu navegador, para os mais vorazes aí, o atalho é o Ctrl T, e digita, dá uma googlada, LOLcats, de gatos, e você vai ver uma série de exemplos de imagens que representam essa ideia dos LOLcats, né? Que é você colocar uma ideia meio que estranhamente transcrita em palavras, perdoe o pleonasmo, mas com uma foto de um gato que vai tentar traduzir a coisa. Eu me lembro de uma vez ter colocado isso, acho que foi em 2008, ou 2008, 2009, numa palestra que eu dei, eu estava falando de usabilidade e coloquei um LOLcat, e eu me lembro que era um auditório cheio e somente uma pessoa sacou e falou, que legal, o Caio usou um LOLcat na apresentação dele. Mas vale a pena vocês procurarem, mesmo porque esse LOLcats, esse meme, né, ele gerou muitos negócios, né, cara? A rede I Can Has Cheeseburger é um império de mídia que foi criado em cima desse meme, né? Da ideia inicial desse meme, né? É muito legal, primeiro, você ver que um meme virou tese de mestrado, né, Caio? Mas é legal que a justificativa e as argumentações da Kate Miltner a respeito do que conecta os memes, né? Ou porque as pessoas ficam conectadas com os memes. Uhum. E, enfim, eu acho que a gente pode começar a discutir por aí. Então manda brasa, cara. Não, achei que você queria ter a honra. Olha só, na verdade eu tenho um grande interesse em explicar o que são memes, né? Então, mas passando bem rapidamente no assunto, para quem não sabe, eu recomendaria dar uma lida no livro do Richard Dawkins. O Richard Dawkins é um cara que vale a pena você ler todos os livros dele. Eu recomendo 3 que são de leitura indispensável. O primeiro deles é esse, que é o Gênio Egoísta. O Richard Dawkins é um biólogo e ele trabalha muitos assuntos que são, como se diz, muito relevantes para a gente em qualquer área que a gente for trabalhar. Então esse livro chamado O Gênio Egoísta é o livro de onde vem essa ideia de meme. E ele trabalha o meme como uma coisa que a gente quer espalhar, semelhante aos genes. Só que os nossos genes, né, a gente quer espalhar de forma orgânica e através da reprodução. E os memes são, na verdade, ele fala que isso são unidades de evolução cultural, é isso mesmo, unidade de evolução cultural, que é uma maneira de você propagar uma ideia e fazer essa ideia espalhar, né? E é óbvio que quando a gente fala que alguma coisa, que algum
conceito, alguma ideia que pode ser compartilhado ou dividido, isso nos remete ao conceito de virais, né? Mas memes não são virais, né? Virais, eles se replicam sem mudar o formato. Um meme, ele é replicado sem mudar o conceito inicial, mas o formato do meme é alterado, né? Então, você pegar, por exemplo, a própria ideia dos LOL Cats, né, uma imagem, ou então aquelas imagens que muitas pessoas acham muito engraçadas, de vez em quando eu acho alguma coisa engraçada ali, perdoe-me, né, mas é o pássaro da dislexia. Você já viu o pássaro da dislexia, Cabeça? E tem também como é que é o Velociraptor, é um Velociraptor filósofo. Pois é, que seguem o mesmo conceito de frases que vão dar um impacto com uma imagem que não tem nada a ver, né? Óbvio que o pássaro da dislexia, ele tem uma carga politicamente incorreta muito grande, né? Mas outros memes não necessariamente são assim. O próprio LOL Cats é um meme que não necessariamente tem uma carga politicamente incorreta, né? E você tem, a mesma forma que os LOL Cats, você também tem os LOL Dogs. Você vai ter LOL quase tudo. Mas a ideia é uma foto de um flagrante com uma frase provavelmente escrita de um jeito errado, ou com algumas palavras erradas, e que vai te fazer rir, né? Ou como aqueles cartazes, eu gosto muito daqueles demotivators, né? A gente costuma ver em alguns consultórios médicos e tudo mais, uns pôsteres com uma imagem de uma paisagem e uma frase inspiradora embaixo, seguindo um título, seguindo uma ideia. E os demotivators são exatamente cartazes ou pôsteres que vão te desmotivar, vão ter o efeito inverso do cartaz motivador. Então, também, mas ao contrário, né? é tudo isso, mas ao contrário. Então, esses são exemplos de memes, né, cara? Então, é legal porque lá na dissertação de mestrado em questão, que a gente está comentando aqui, a Kate Miltner aí, ela fala do que faz as pessoas compartilharem essas imagens, esses memes, né, Cabeça? E é aí que você queria chegar. Exatamente. O que ela fala e que tem muito a ver com o que a gente costuma comentar aqui no Índice Nome é que essas figuras elas fazem conexões que têm sentido com outros e para os outros, né, Caio? Uhum. E isso para ela é um aspecto muito importante no marketing. Cara, isso tem muito a ver assim com... Eu acho que não só... E eu vou fazendo jus ao nosso querido podcast, eu vou extrapolar um pouco. Mas é um negócio que é até redundante ou meio óbvio de você falar o seguinte: uma comunicação só vai fazer sentido se fizer sentido para a pessoa que está recebendo, né? Uhum. E é engraçado você ver uma coisa tão simples, tão besta, igual um meme, tendo que explicar isso para as pessoas através de uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, Caio, perdão, ou uma tese de mestrado. Olha, ninguém vai brigar com você se você falar uma tese de mestrado, mas eu não recomendaria. Porque no mestrado você disserta sobre um assunto, você reporta uma pesquisa da mesma forma que no doutorado. Só que é esperado que apenas no nível de doutorado você defenda uma tese, você tem uma tese a ser defendida. Né? É uma tese com uma posição, uma ideia, uma proposição então, teórica. Se eu falar tese de mestrado, então eu estou valorizando os mestres. É sempre bom valorizá-los, né? Mas às vezes Às vezes até passa de ano, pô, né? Mas eu acho que é por causa do teor do trabalho, apenas isso. E é uma convenção também, né? Assim, convencionou-se a dizer que no trabalho tanto que algumas pessoas já me falaram que, por exemplo, na sua monografia de mestrado, eu falo assim, poxa, monografia tem um efeito inverso, né? Assim. Mas, voltando, eu acho interessante uma dissertação de mestrado ter que falar isso, né? Para as pessoas. Ou para os profissionais de comunicação. Quer dizer, que ela
A comunicação ela faz mais sentido, ela só faz sentido se quem está recebendo se sentir conectado ou se identificar no que está sendo falado. Exato. E talvez isso seja, na verdade, um puxão de orelha, porque o tempo todo, quando a gente estuda comunicação, a gente tenta compreender e deixar isso muito claro, ou pelo menos quando as pessoas que escrevem livros sobre comunicação, ou com recomendações de comunicação, elas tentam deixar isso muito claro, mas isso é muito raramente feito. Então serve muito como um puxão de orelha, assim, né? Precisar alguém nos lembrar disso, né? E uma coisa interessante que é o esquema da motivação das pessoas compartilharem as imagens, né? Que é para construir uma espécie de assinatura social conjunta. Então, se você prestar atenção, isso acontece muito naquele 9gag, né? No 9gag, que é um site que você vai ver muito LOL Cats, você vai ver muito daqueles personagens em quadrinhos que nasceram na internet, com um desenho, um traço muito tosco, que o povo chama de meme, né? Aqueles personagens chamados de memes, né? Que é o Fuck Yeah, o Challenge Accepted, como é que se chama? O Derp, a Derpina, e tem um monte desses personagens. Então você consegue, se você ficar navegando pelo histórico do 9gag, né, você vai ver que alguém coloca alguma coisa, e se essa coisa é muito engraçada, ela começa a gerar variações, e aí é um meme sendo criado ou replicado. Né? Ela começa a gerar variações. Então, se alguém põe uma sequência de fotos, igual a gente tem uma sequência de fotos que é o Bill Gates e o Steve Jobs conversando. Na verdade, isso é um freeze, na verdade, alguma sequência de imagens frisadas de uma entrevista ou de um programa de TV que eles participaram. E na primeira imagem frisada é o Bill Gates falando alguma coisa, depois claramente é o Steve Jobs falando uma coisa, depois é o terceiro quadrinho, né, é o Bill Gates dando uma réplica, e no final o quarto quadrinho são os dois rindo. Né, isso começou com eu posso estar falando bobagem aqui, né, os mineradores dos memes aí, tem um site chamado Meme Machine, que também é muito bacana, para você buscar a origem dos memes. Tem o Know Your Meme, né? Outra coisa falando em meme, Caio, eu recomendo também o podcast do Brainstorm 9, falou disso, acho que no 17, com a Bia Granja. Ela deu uma verdadeira aula de memes. Ah, que bacana, cara. Vale então assistir e ouvir, né? Depois que você vê o nosso, né? Isso. Pois nessa sequência nesse quadrinho montado aí com Bill Gates e Steve Jobs, um fala para o outro, e aí Steve? Aí o Steve responde, você se lembra da época em que a gente era pobre? Aí o outro responde, não, e aí os dois começam a rir, né? Então, eu me lembro que a história era mais ou menos essa, era uma coisa assim, e aí você começa a ter um monte de variações daquele mesmo quadrinho ou de ideias que giram em torno daquilo ali. É o esquema do vídeo do Hitler, né, daquele filme A Queda, né, que é também bem emblemático. Aquilo ali virou um meme e é um meme muito bacana. Mais recentemente também tem aquele do The Rock, né, aquele ator, parece que levando a menina e aí você vê uma série de piadinhas, tipo ele perguntando para a menina, são 3 frios também, ele perguntando alguma coisa, a menina respondendo e ele olha para trás com uma cara de espanto. E aí, assim, isso foi muito usado se você tem um amigo que mora longe, né? Onde você mora? Bairro tal. E o cara olha com a cara espantada. Pois então, esses memes, eles são compartilhados de acordo com o que a Kate Miltner falou, eles são compartilhados para que as pessoas construam entre si relações ou reforcem as relações que elas têm. Então é para ter uma assinatura, uma espécie de assinatura cultural e uma assinatura social única. Né? É como falar, eu estou compartilhando isso porque eu também entendi essa piada e eu quero fazer parte do grupo de pessoas que entende essa piada. Né? É algo muito semelhante ao que a gente via no Orkut,
com aqueles esquemas das comunidades propriamente ditas lá, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que entender do valor do Orkut. Hoje está na moda você criticar o Orkut e valorizar o Facebook, mas, na verdade, olha que importante que são, ou que são ainda, porque o Orkut ainda é bastante utilizado. Aquelas comunidades que as pessoas entravam nas comunidades, mas que não necessariamente participavam das comunidades, né? Então, eles só falavam que faziam parte da comunidade, mas não atuavam na comunidade. E essa coisa significava que a pessoa queria ter aquela assinatura social, queria ter aquele embleminha, aquele bottom ou aquele, sabe, emblema associado à imagem delas. Então tinha aquelas brincadeiras de você entrar numa comunidade que era... até hoje tem algumas pessoas que têm perfis nas ferramentas de redes sociais com fotos assim, que era alguma coisa com lasers. Eu lembro. Eu acho que tinha uma comunidade que era tubarões com lasers. E aí a descrição da comunidade era, não, agora nós estamos perdidos, porque os tubarões têm lasers. E aí a imagem da comunidade era um tubarão com laser saindo do olho do tubarão. E aí tinha uma outra comunidade, lasers com alguma outra coisa com lasers, alguma outra coisa com laser e tudo mais. E aí alguém criou uma comunidade que era espelhos com laser. Então aí não tem jeito nem você se defender mais do laser com o espelho, né? Então, essa coisa de você fazer parte, então, das comunidades, para associar a sua personagem ali naquela ferramenta de rede uma ideia, era uma coisa muito valiosa no Orkut, porque permitia você descobrir muitos gostos das pessoas que frequentavam ou que frequentam aquela ferramenta de rede. É o mesmo esquema dos likes hoje, né? Lá no Facebook. Se você quiser fazer uma exploração netnográfica utilizando o Facebook, você pode fazer observando o que as pessoas curtem, né? Então eu quero ver, por exemplo, esse camarada curtiu a minha página. Deixa eu dar uma olhada nas outras coisas que ele curte para ver do que a pessoa que gosta da minha página gosta também, né? Então era a mesma coisa você observando as comunidades que as pessoas faziam parte. Então a pessoa entrou na minha comunidade, deixa eu ver as outras comunidades dela para ver do que as pessoas que estão na minha comunidade gostam. Então esse tipo de afirmação é muito bacana. E isso acontece com os memes, de acordo aqui com a nossa amiga Kate Miltner, que eu toda hora tenho que ficar olhando para a cola porque eu ainda não decorei o nome dela. A Kate Miltner, ela fala isso, que as pessoas elas transmitem as mensagens para fazer uma conexão significativa com as outras, né? Então, em primeiro lugar, eu vou passar essa mensagem engraçadinha para ver se as pessoas gostam do que eu gosto também. E quem se manifestar que gostou, é o esquema lá do Facebook te indicar, ou quando você compartilha algo no Google+, então, originalmente compartilhado, vai lá, eu compartilho uma coisa que você já compartilhou, e aí aparece, o Caio está compartilhando isso que foi originalmente compartilhado pelo Felipe. Então, mostra que nós dois temos uma certa conexão e que nós estamos mostrando essa conexão. É óbvio que com os memes isso acontece com uma velocidade muito maior, e eles se transformam, né, o que é bacana, né? E a conexão que a Kate Miltner, eu também tenho que colar, Caio, porque toda vez que eu falo Kate Mill, eu vou achar que é a primeira... Ah, sim, a moça que casou com o filho da Diana. Kate Middleton, mas não, é Kate Miltner. Uhum. A conexão legal que ela fala é o seguinte, se as companhias, as empresas, conseguirem fazer esse tipo de conexão com seus consumidores e usuários, aí elas estão realmente elas estão criando uma relação de fato com eles, né? E vai ser uma coisa mais honesta, talvez, duradoura do que um anúncio ou um call to action simples, não sei. Cara. De certa forma, a gente não consegue desassociar esse fenômeno desses LOL Cats ou de qualquer outro meme de uma coisa que não necessariamente num curto prazo, mas que traz algum impacto para a sociedade, para o jeito que as coisas são trocadas, né?
Caio, eu lembro aí, até citando a Bia Granja nesse podcast, quando ela fala assim, porque o problema da internet é que agora, esse negócio de semana passada já é antiquíssimo, né? Uhum. Mas eu lembro talvez um negócio que tenha sido bem parecido, assim, que uma marca que conseguiu se conectar com seus usuários e consumidores de uma maneira que eu achei bem legal. Você lembra da Fanta Chocata? Fanta Chocata. Fanta Sim. Chocata, que tinha um hot site na Dinamarca. Eu não sei, Aham. eu não vou lembrar qual era o sabor da Era. Fanta Chocata. É. Mas eu lembro que eu acessava fanta.dk e já caía nesse hot site. Olha o valor do hot site, hein, Caio? Olha o valor do hot site. É tão bacana que ele tá lá ainda, eu tenho certeza, né? Não, não está mais lá. Ó. Oh. Olha o valor do hot site ao contrário, né? Mas era um hot site que você legendava filmes indianos e mandava para o seu amigo. Eu não sei É. se você vai lembrar disso. Não, eu me lembro que, bom, quem me aplicou no Fanta Chocata foi o Tariq Castilho. Quando a gente trabalhava junto, o Tariq me mostrou e ele já tinha legendado algumas coisas e mandou, né? E assim, subitamente, cara, todo mundo que eu conhecia e eu vi naquela época o compartilhamento era um pouco mais difícil. Em 2003, as coisas eram um pouco mais difíceis de serem compartilhadas. Mas, cara, na lista de e-mails, rolava direto, olha só o que eu fiz, olha só o que eu fiz. Todo mundo acessando o Fanta Chocata Sim. e querendo saber o que era Fanta Chocata e retroalimentando aquele esquema A brincadeira, né? Fazendo a Exatamente. brincadeira andar, né? É. Enfim, é um exemplo, esse sim, é muito antigo, cara, quase 10 anos, Poxa, esse tem quase 10 anos. numa linha do tempo da internet, isso é pré-cambriano, provavelmente. Puxa, é muito, muito antigo, cara, é muito antigo. Antes da revolução industrial da internet. Mas É, era um negócio legal. E hoje, cara, eu não vejo muito isso, assim. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu sinto falta. Não sei se as marcas estão conseguindo fazer esse tipo de relacionamento, saca? cara, tem umas coisas, assim, algumas iniciativas, agora, e aí o assunto passa a ficar bastante interessante, né? Porque tentar encontrar iniciativas que tentam construir memes é um negócio muito legal. Eu me lembro de uma ação de lançamento de, acho que foi um disco, ou uma música, ou um videoclipe do Zezé de Camargo e Luciano, ou que foi usado o Zezé de Camargo e Luciano. Eu acho que era um clipe do Zezé de Camargo e Luciano que permitia que você Colocar seu inserisse nome. seu nome e nos jornais, na rua, num outdoor e umas fotos também, né? Aham. Tem uma ação como essa que é o Papai Noel falando também para as crianças, então você coloca um nome de criança e aí o Papai Noel recebe, manda a carta para a criança, manda a carta no aniversário da criança para falar, ó, eu estou sabendo que é o seu aniversário é longe do Natal, aí ele fala, espero que você esteja sendo uma criança bem comportada, porque o Natal vai chegar no final do ano e aí vamos ver se eu vou te dar um presente. Isso tudo é gringo, não é brasileiro, né? O do Zezé de Camargo e do Luciano lá é brasileiro, mas essa do Papai Noel não é brasileira. E tem uma outra que eu acho que é de algum produto feminino, é para vender algum produto feminino, que eles pegaram um clipe, e isso não aconteceu no do Zezé de Camargo e Luciano. Eles pegaram um clipe e é uma música especial para aquele, acho que é para vender um produto, não sei se é um anticoncepcional ou alguma coisa feminina, que é um cara cantando sobre a perda da namorada dele. E aí você coloca o nome de uma mulher, ele canta o nome da mulher. Então tem um monte de versões da música pré-definidas lá com os nomes de muitas mulheres. E se é um nome desconhecido, que o cara não cantou, ele não fala o nome, mas tem um avião que a fumacinha do avião no céu escreve o nome da pessoa, e aí é o nome que você escreveu. Ele escreve com pétalas no chão, na beira da praia, o seu nome também. Né? E isso faz com que as pessoas passem a coisa adiante.
né? Como está lá na dissertação da nossa amiga Kelly... Kate Miltner, cara. Olha aí, hein? Kate Miltner. Eu vou escrever e colar aqui na minha frente, a Kate Miltner. Puxa vida, aí eu me perco quando eu tento achar o nome da pessoa, né? Mas essas ações têm o objetivo de fazer as pessoas se integrarem. Então, é aquela brincadeira que você faz. Tinha uma outra que era um jornal, esse era para tirar onda com alguém. Então, você colocava o nome da pessoa e ele gerava uma notícia defamando essa pessoa, falando que a pessoa foi encontrada bêbada, depois de ter brigado e quebrado um monte de coisa na rua, ela foi presa e tal, e foi um bafafá danado na vizinhança aí você coloca o bairro onde você quer que a pessoa tenha sido encontrada, e que a comunidade está estarrecida e tudo mais. Então, esse tipo de brincadeira é uma coisa que aí eu me lembrei, por que eu falei da dissertação da nossa amiga Kate Miltner, e porque quando você vai fazer uma brincadeira como essa, então eu me lembro que o Tariq naquela ocasião, ele tirava onda com um monte de gente, então ele falava, criava, eu me lembro que lá no Fanta Chocata tinha um vídeo que era um cara dando uma notícia, e aí ele legendava com a notícia de alguma coisa que tinha acontecido no dia na empresa. Então ele falava de alguma coisa, tirava uma onda, e aí ele espalhava para os colegas, né? Então os colegas passavam aquilo adiante, e aí a ideia foi crescendo. Então o espírito da coisa é exatamente esse, né? De você fazer essa integração social. Cria-se um diálogo muito bacana com isso, né? O Bruno Milagre está falando aqui no canal, nossa página no YouTube, na página do vídeo, que a Fanta Chocata é da internet moleque ainda. É da internet moleque, a internet pé descalço, né? Exatamente. A internet de várzea. E que ele fala que ainda é possível encontrar os vídeos da Fanta Chocata ainda no YouTube. Então tem que procurar, cara. Vamos colocar. Depois que você ver nosso podcast, você pode procurar no... E o Ailton Abreu pediu pra gente falar o nome dele. Ailton Abreu. Ailton Abreu. Vamos falar aqui, ó. Então vamos lá. Ailton Abreu. Eu lembro de uma vez isso na TV a cabo, moleque, que eu mandei um e-mail pro Disque MTV, cara, pedi pra Sabrina Parlatório falar meu nome. Poxa vida. Aí a Sabrina Parlatório falou o seu nome. Falou meu nome, Felipe Meia. Ailton Abreu, esse programa é ao vivo. No meu Facebook também pediram para eu tirar meleca ao vivo, eu não vou fazer isso, porque isso é um podcast família, né? Pra tocar aí não vai ser tão legal, né, cara? Ai. Mas enfim, cara, esse negócio da gente pensar os memes é algo muito interessante. Porque você acaba criando, como no caso da Fanta, uma identidade, né, com a marca. Isso não é melhor nem pior do que um vídeo viral, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar de vídeo viral é o vídeo da Cadbury, né, do Phil Collins, né, da bateria do Phil Collins. Você se lembra desse vídeo, Cabeça? Eu lembro. Pois esse é um vídeo viral, bem interessante, mas ele não tem, então não quer dizer que um meme é mais completo, não. Embora todos os virais sejam memes e nem todos os memes sejam virais, né? Por quê? Porque meme é uma coisa que se replica, né? Uma ideia, alguma coisa que se replica. Quando ela não muda, quando ela não altera, ela está ali, é um vídeo viral, né? Para a nossa alegria, consegue ter as duas coisas, né? Porque você tem um vídeo inicial que viralizou e ele se transformou num meme porque você tem um monte de outras versões, outros formatos, outras coisas em torno daquela ideia inicial do Para a Nossa Alegria, né? Então, todo viral é um meme, mas nem todo meme é viral, porque nem todo meme espalha desse jeito. O Fanta Chocata, é óbvio que a gente está falando de uma internet de outra época, né? Mas ele não espalhou como, por exemplo, espalhou a galinha subserviente, né? Você se lembra da galinha subserviente? Então, que você tem sites em torno da galinha subserviente. O site está no ar até hoje. Aí, ó, esse é um hot site que ficou, cara. Vamos ver se está ainda, vamos conferir, né?
mostrando ao vivo. A galinha subserviente, se ela ainda funciona aqui. Não funciona. Ah, funciona. Ele fala da campanha, mas te mostra, olha, funciona, mas não funciona. Ele te leva para uma página de 404 do Burger King. Então, quem viu, quem não viu, não vê mais a galinha subserviente. Mas tem algumas variações da galinha subserviente. Eu me lembro que era uma época de eleições, isso já tinha passado um tempo. Acho que a galinha subserviente é um pouco mais antiga que isso, mas tinha uma versão depois que mudava o assunto da galinha subserviente, que era uma tiração de onda, uma paródia, com o Bush Jr., lá, o George W. Bush, tentando achar armas de destruição em massa. Então, para quem não conhece, o site da galinha subserviente, a campanha da galinha subserviente, consistia num cara vestido de galinha, num porão, cheio de coisa no porão, e um campo de texto embaixo falando, fale o que você quer que a galinha faça. Então, se você escrevesse lá no campinho, pule, a galinha pulava. Ou sente no sofá, a galinha sentava no sofá. Ou então liga a televisão, a galinha ligava a televisão, né? E ela tirava onda com você se você tentasse tirar onda com ela. Então você falava, galinha, cometa suicídio. Aí a galinha ia olhar para você e falar que não, né? Se você pedisse para a galinha, sei lá, colocar um ovo, ela ia falar que não, né? Ou ia botar o ovo, agora eu já não me lembro. Então fizeram uma paródia disso na época da campanha eleitoral nos Estados Unidos, do Bush Jr. procurando armas de destruição em massa no escritório. E aí tem um monte de referência que não é para o brasileiro, né, mas teve essa paródiazinha. Né? E óbvio que o Galinha Subserviente foi um negócio que estourou muito mais do que o Fanta Chocata. Né? Mas era só para fazer esse parênteses, cabeça. Pronto. Parênteses feitos. Parênteses tamanho do ainda sem nome. Exato. Agora, o que dá pauta para a discussão é imaginar, e aí a gente levanta essa bola, como que as marcas podem fazer isso, né, Caio? Pois é uma coisa interessante da gente tentar sacar que, é óbvio, fazer uma mensagem sua viralizar é algo muito bacana. E esse vídeo do gorila tocando a música do Phil Collins, da Cadbury, é um vídeo que ele é atemporal. Você pode ter assistido lá em 2007, 2008 ou 2009, quando ele foi feito, já nem me lembro, e pode assistir hoje, que o vídeo tem o mesmo impacto, porque ele é atemporal, né? E ele viralizou de um jeito muito bacana, né? Assim, viralizou, pegou que nem fogo em palha, né? Agora, construir um meme, uma coisa que as pessoas vão replicando isso não é uma Brastemp, é um meme. Uhum. Né? É um slogan que se transforma num meme. Então, você fala que alguma coisa não é alguma outra coisa, você está fazendo uma referência àquela ideia inicial e quem compartilha daquilo tem um sentimento único, né? Tem fecha com a ideia. E construir então, isso é um negócio desafiador, né? A gente pode citar, por exemplo, Tostines é um ultra meme. Sim. Tostines fresquinho porque Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, não é isso? Quando você tem a alteração, né, assim, pegando ao pé da letra, né, quando o Dawkins fala de memes, de que ele é uma ideia que ela pode evoluir, que ela pode mudar, que ela pode ser alterada ao longo dos tempos, mas ela vai sendo, como água, né, como você jogar água e a água vai infiltrando assim, no concreto, na alvenaria. Né? Então ela não necessariamente sai do outro lado a mesma água que entrou. Né, quando a água passa por um filtro, mas a gente está falando dos memes, então fazendo esse paralelo. O meme, ele se altera ao longo do tempo. E isso, com o caso da Brastemp, ou então o Keep Walking, do Johnny Walker, talvez, mas nem tanto, mas eu acho que esse da Brastemp, assim, de bate-pronto, é um que me vem à cabeça, porque, por exemplo, se você falar assim, fulano é um bom profissional,
Mas não é um ciclano, né? Então, É. talvez seja até uma coisa de que nós estejamos aqui bastante equivocados e que a Brastemp, na verdade, a W Brasil, né, é que se apropriou de uma ideia que já existia antes e transformou aquilo numa coisa comercial. Mas eu acho que o exemplo que é bastante apropriado é o exemplo do Fanta Chocata, né, que você cria uma coisa diferente, né? E esse é um exemplo comercial, né? Esse exemplo comercial é um exemplo bem bacana da gente observar, né? Que você altera o produto. E isso tem outra característica lá que a nossa amiga Kate Miltner, ela Aí, muito bem, cara. uma hora a gente acerta, né? Que a gente consegue enxergar essas coisas de relação social, né, cara? E uma coisa bacana, se você for lá no site da Kate Miltner, ela disponibilizou a dissertação de mestrado dela para você baixar. São meros 25 meguinhas que você consegue baixar e ler a dissertação de mestrado dela. E isso pode ser muito bacana para você, uma vez que ela trabalha com comunicação online, né, nessa empresa chamada Jam App Engine, ou Jam Engine, né, ou Jam Engine. E, enfim, pode ser bacana aí você ter os inputs de uma pessoa que acabou de defender a sua dissertação e trabalha na área, né? É bacana. Para quem não sabe, essa Jam Engine é uma empresa que trabalha tudo que se relaciona com comunicação e mídias sociais. Ok? Ok. E aí, bom, nossos quantos espectadores nesse momento, Caio? Nós já chegamos a um pico de 13 espectadores e estamos com 11 nesse momento. Muito bem. 11 espectadores podem deixar seus comentários se tiverem alguma coisa relevante ou não para falar sobre este assunto. É isso aí, é isso Eu aí. estou me acostumando ainda com esse esquema deste nosso lettering, nosso gerador de caracteres. Eu tenho percebido que eventualmente minha boca fica tampada por ele. E aí eu tenho que tomar cuidado para, né? Bacana. Bom, e aí passamos para o nosso próximo assunto. Próximo assunto, cabeça. Vamos lá. Ó, só um adendo, identificamos a 11ª, nosso 11º espectador é uma mulher, na verdade, é a Carol, minha senhora, olha que orgulho. Olha que joia, Um hein? podcast de família, tá vendo? É um podcast família e eu... Bom, só um adendo aqui, já que a gente já falou de vários adendos, a dissertação de mestrado da nossa amiga Kate Miltner, ela é muito, muito bacaninha, viu? Eu estou com ela aberta aqui, vale a pena vocês darem uma olhada. É pequena, tá? São 42 páginas, né, de texto. Então, e começa da página 2. Então, vocês podem ficar tranquilos que são poucas páginas para vocês lerem, né, e tem espaçamento 1,5. Então, é bem tranquilinho de vocês lerem, tá? Que beleza. Ô, Caio, então o nosso próximo assunto é uma coisa que eu acho que a gente já deve ter discutido nessas 31 de edições anteriores do Ainda Sem Nome, que é essa relação de social media, mídias sociais, redes sociais e correlatos, e o consumo de notícias. Sim. Que é um link que eu vi na página não sei se foi o Facebook Mais Jornalistas ou o Facebook Mais Mídia, enfim, eu recomendo para quem trabalha com comunicação ou para quem é jornalista, seguir a página do Facebook Mais Jornalistas e Facebook Mais Mídia. Acho que a gente até já falou do Vladim Lavruzik, que é o coordenador do programa dentro do Facebook, que é um cara também que eu acho bacana de você seguir, caso seja do seu interesse o assunto. Uhum. E eu vi através dessa página um white paper, um artigo, como preferir também o nome, como o social media impacta na distribuição tradicional ou na distribuição de mídia tradicional. E, cara, eu não acho, por exemplo, que os jornais estão acabando. Mas eu acho que a relação que as pessoas têm com o jornal de papel, por exemplo, está ficando diferente. E eu acho que tem muito a ver com esse consumo de notícia que a gente tem hoje, né?
Sim. Hoje, por exemplo, assim, quando eu vejo qualquer notícia, mesmo até num portal, eu estou até avançando um pouco. Eu já corro, por exemplo, para o Twitter para saber o que as pessoas estão falando desse assunto, entendeu? E, cara, isso é um negócio que mais uma vez, se as empresas, se os distribuidores de notícia tradicional não abrirem os olhos, o negócio vai ficar feio pro lado deles. O que você acha? Eu acho que vai ficar bastante feio. Já está ficando um bocado feio, né? Porque as pessoas que controlam os meios de comunicação de massa, elas estão se recusando a acreditar que elas têm que mudar, né? Assim, a gente vê alguns movimentos e tal, mas é, chega a ser frustrante você. Eu falo de Belo Horizonte, né? Então você pensar numa cidade que tem quase, uma região metropolitana que tem quase 3 milhões de habitantes, que é o tamanho, eu gosto de comparar com Berlim, Uhum. que tem mais ou menos essa quantidade de habitantes, e a gente só ter essa quantidade de jornais, e esses jornais terem portais que são muito aquém do que eles poderiam, do que eles deveriam ser, né? E você não ter uma produção de conteúdo realmente focada e pensando em abrir um canal de comunicação diferente com o consumidor das notícias. Parece que os jornais fazem as suas edições ou constroem as suas edições pensando no tipo de consumidor de notícia que não existe mais. Esse tipo de consumidor ou ele já não lê mais notícia, ou ele já não lê mais jornal. Então é complicado ver isso, viu, cara? Eu acho que é óbvio, né? Quem faz jornal tem que se preocupar, né? Mas não é uma preocupação do tipo de o jornal vai acabar. É uma preocupação do tipo, você precisa prestar atenção naquilo que você está fazendo, porque as pessoas estão descobrindo que elas conseguem obter as informações que elas obtinham apenas de você de outros lugares também. Uma coisa que é legal que esse white paper fala, e a gente vai, bom, na postagem no nosso site nós vamos linkar linká-lo? Enfim, Linká-lo. linká-lo, jornalista com essa dúvida, perdão. Posso trabalhar num grande portal de Minas Gerais, né, Caio? Não, Com cara, esse tipo de dúvida. com esse tipo de dúvida você arranja um emprego na direção, cara. Mas, Mas peraí, cabeça. Você sabe anexar um arquivo a um e-mail? sim. Ah, Fiz isso hoje. então danou, cara. Você vai estar fadado ao papel de produtor, porque quem não sabe anexar um arquivo a um e-mail é que tem que ganhar um emprego de diretor e um salário de 6 dígitos. Entendi. Achei que era de 6 mil. Mas uma coisa que é interessante nesse artigo é falar o seguinte, que apesar disso, os portais de notícia eles ainda são importantes. Porque o cara, você pode até receber a notícia pelo Twitter, pelo Facebook, enfim. Só que você vai correr atrás de mais, se você quiser, você vai correr atrás de mais informações a respeito desse assunto. Sim, é o que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que no caso de jornal impresso não, né? Mas no caso da mídia de massa via televisão, a gente já comentou disso quando a gente estava falando de segunda tela, né? Uhum, exatamente. E que aí você vai no portal para poder saber mais informações, enfim, buscar mais coisas a respeito do assunto que você viu. De Uhum. qualquer maneira, o estudo fala o seguinte, que 34% das pessoas eventualmente fazem uso do site corporativo para descobrir notícias ou compartilhá-las. Ou seja, você espera vir essa notícia, o que torna, enfim, eu acho que torna a propagação dela um negócio mais importante até do que propriamente o que você está descobrindo, por assim dizer. Às vezes,
o cara pode ter até um furo de reportagem e colocar no portal. Óbvio que no G1, no UOL, as coisas tornam-se mais fáceis. Só que se você está trabalhando para um veículo menor, você tem que se apoiar muito mais no que está sendo, no compartilhamento dessa notícia do que propriamente no seu conteúdo, entendeu? Essa relação que eu acho muito interessante. Uhum. Tem uma outra coisa, cara, que assim, quando a gente está olhando o impacto dessas mídias sociais, é que as pessoas, aí você olhou, claro, o lado de quem cuida de um jornal ou de um veículo de comunicação que tem um impacto um pouco menor, né? Mas quando a gente pensa no lado do consumidor da notícia, né, do leitor ou do espectador ou quem quer que seja, é importante a gente levar em consideração que este leitor, este espectador, este ouvinte, quando ele tem acesso agora à internet, ele deixa de olhar apenas a sua notícia como a sua fonte de informação. É óbvio que existem exceções, né? Mas uma vez que alguma notícia passa pelo radar de alguém, esse alguém vai buscar sobre esse assunto nas diversas fontes que ele tem contato. E isso não acontecia antes, né? E isso faz com que o senso crítico, ou pelo menos teoricamente, o senso crítico do leitor evolua um pouco, né? Ou melhore, ou se exercite quando isso acontece, né? Por isso que eu fico muito chateado quando eu vejo os sites que eu acompanho colocando as mesmas notícias e notícias colocadas da mesma forma, às vezes com o mesmo texto. Aí você vê claramente que eles estão replicando um release que alguém jogou, né, que alguma empresa de relações públicas jogou, algum assessor de imprensa jogou, e eles simplesmente replicam a coisa. Isso me deixa muito chateado, né? É legal eu observar, é legal as pessoas começarem a observar isso e, a partir dessa observação, deixar de ler um veículo ou outro, porque, poxa, eu não estou querendo acompanhar as suas publicações para ficar lendo release que você publica. Né? Lógico. Uma coisa que eu achei interessante hoje, que é o caminho inverso. Hoje eu estava lendo sobre eu descobri que o Ronaldinho estava fora do Flamengo pelo Twitter. Aí eu fui pesquisar, e aí começaram enfim, eu fui pesquisar sobre isso. E aí eu caí no Twitter do editor da Sports Illustrated, que é a revista americana de esportes. Uhum. O cara falando sobre isso. Quer dizer, um mercado que não se interessa muito pelo Ronaldinho, reverberando uma notícia que o editor, inclusive, descobriu pelo Twitter, entendeu? Uhum. Então, assim, não acompanhei depois, mas muito provavelmente o site da Sports Illustrated deve ter colocado alguma nota que seja sobre esse assunto. Uhum. E uma coisa que eu achei engraçado, isso para você, Caio, que é um fã inveterado de futebol. Nossa, você não, enquanto está sendo super útil você falar de futebol, porque enquanto isso eu descobri que o site da Galinha Subserviente ele está no ar ainda. Ele só está com um endereço diferente. Mas aí perguntaram para ele se algum time da poderosa Liga Americana deveria contratar o Ronaldinho Gaúcho. Os caras não entendem de futebol, mas dão informações corretas. Falaram o seguinte: é melhor qualquer time queimar $2 milhões em dinheiro do que gastar contratando esse cara. Ô, Caio, okay. Temos comentários aqui no... que bacana, a gente pode comentar esses comentários para já encerrarmos aí. Exatamente, né? E aí a gente vai começar pelo Ale Milagres, aí a gente já falando dos comentários antigos. Uhum. O Ale Milagres fala que a temporalidade e a apropriação correm sempre juntas. E propõe também a gente discutir o tentar criar memes versus se apropriar dos memes para efeitos virais na publicidade. O que você acha? Cara, embora o meu vídeo agora voltou, né, que estava frisado aqui. Olha, eu acho que não foi bem nenhuma pergunta, né? Foi meio que uma colocação, né? Ou não? Tentar criar ou se apropriar disso? Olha,
Se você olhar, aí eu tenho que fazer um exercício histórico que eu não consigo fazê-lo nesse curto espaço de tempo, né? Mas olhar, por exemplo, a questão da Brastemp, Ó, e lá, aí, né? então, você falou da Brastemp, nosso grande amigo Ricardo Galfurion, técnico Junqueira, Aham. já participou da edição número 4 do Ainda Sem Nome. Ó, bacana. Eu tô igual o Faustão aqui, vou mandar um abraço para ele, né? Aquela coisa maravilhosa. Ele fala o Mais seguinte, do que nunca, mais do que nunca. que a campanha da Chocata foi muito localizada. O da Brastemp é muito melhor pela influência e pelo efeito da cauda longa, vocês não acham? Pois é, então, se você olhar essa questão de apropriação de criação, é óbvio que eu estou falando aqui da minha cabeça, né? Mas eu não sei se a W Brasil criou efetivamente aquilo ou se replicou uma ideia que já existia. Então, no caso de criar uma ideia e essa ideia ser replicada, é muito interessante. De qualquer forma, as pessoas fazem referência àquela expressão com relação à propaganda da Brastemp. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, pelo menos brevemente aqui, que a W Brasil e a Brastemp criaram aquilo e não se apropriaram de algo que existe. Né? E existem algumas ações que tentam se apropriar de alguma coisa que existe. Na verdade, foi quem? Foi a Intelig que contratou aquela moça do sanduíche Ishi, né, que é um viral, e aí a Intelig tentou se apropriar daquela coisa do vídeo dela, eu não me lembro o nome daquela moça. Mas Vamos lá, vai falando que você descobre a sua galinha subserviente, eu vou descobrir o nome dessa moça. Pois aquela nutricionista do sanduíche Ishi, ela foi contratada pela Intelig para fazer uma... Ruth Lemos, grande Book of Knowledge aí te falando. A Ruth Lemos foi contratada pela Intelig, aí é um caso de tentativa de apropriação, né? E qual foi a colocação do técnico, cara? A do técnico é que... O da Brastemp é melhor do que o da Fanta Chocata, né? Um exemplo. Pela influência e pela cauda longa. Ah, sim. A Fanta Chocata, ela não reverbera mais, né? Assim, a ação foi tirada do ar, né? Não tem mais, não tem tanto eco. A Brastemp, ela vira e mexe, alguém faz alguma referência disso, e isso pegou na vida das pessoas. O esquema da Fanta é difícil pegar na vida das pessoas, assim, né? Mas você vê outras ações de publicitárias que às vezes pegam nas vidas das pessoas, né? Essa própria coisa da gente falar de internet moleque, isso é apropriado de outro contexto, né? Do futebol arte, futebol moleque, não sei o que e tal, né? Então, essas apropriações, elas dão eco para a coisa, né? Isso que o técnico me falou, cara, me fez pensar numa coisa que talvez seja tema para um futuro episódio, já que a gente ultrapassou a 1 hora aí, não ultrapassou? O tempo do link, isso é uma coisa muito bacana quando você está estudando mídias sociais, de observar qual que é a vida útil de um link. Dada a quantidade de notícias que são postadas, a vida útil de um link, ela passa a ser observada, dentre outras formas, não são as únicas formas, né, mas dentre outras formas, pela quantidade de vezes ou pela quantidade de tempo que ela gera link. Né? Então, você colocar um link no Facebook, a vida útil daquele link é maior do que se você colocar no Twitter. No Twitter, por causa da quantidade de coisa que é colocada ali a cada segundo, o seu link vai rapidinho para a segunda, terceira página e as pessoas não vão ver. Né? É até uma coisa que, por exemplo, dependendo da quantidade de vezes que uma pessoa tuita ou da quantidade de pessoas que alguém segue, eu não vou ver o que você tuitou de manhã, cabeça. Eu posso não ver. Se eu entrar lá hoje, agora, nesse momento, nos Twitters, eu não necessariamente vou conseguir enxergar o que você tuitou de manhã sem fazer um esforço maior. Né? Agora, no Facebook, não necessariamente. O retweet ele promove um prolongamento da vida útil do link. Mas o Facebook ele promove isso de uma maneira um pouco melhor, por causa justamente dos diálogos aninhados.
uma coisa que o Google Mais tem também e que é muito bom, que são os diálogos aninhados, e quando alguém comenta, é comentada a coisa na sua postagem, na replicação da outra pessoa. Não, estou me confundindo aqui. Quando alguém recompartilha, isso é alertado para o dono da mensagem original, e o novo dono também coloca aquilo na timeline dele, e os comentários eles vão ajudando aquela mensagem a ficar com destaque ali. Mesmo esquema no Facebook, se um assunto é relevante, ele vai ficar ali na linha do tempo por mais tempo, né? Na linha do tempo, não, no feed de notícias, perdão. Eu tendo a chamar aquilo de linha do tempo, dado o meu interesse pelo cara livre, né? O meu interesse é gigantesco. É gigantesco. Daniel Seió falou que... O bom é que nós estamos falando apenas, o podcast parece que só está sendo assistido pelas pessoas que já trabalharam com a gente. Não. Ou com quem a gente já trabalhou. Aí, né? O Evaristo Costa, também conhecido como Everaldo Vilela, falou que chegou agora no meio do caminho. Ponto de encontro, falou muito legal esse formato ainda assim, não é a primeira vez que eu assisto, parabéns Caio e Felipe. Agradecemos ao ponto de encontro, perdão. Daniel Correia, ao Cubo Design, também está assistindo. Ele não trabalhou com a gente. Não trabalhou. O Ale Milagres também não. Né? E o Ailton Abreu também não. Nem o Jefferson Matos. Jefferson também não. Pois é. Então, assim, a gente está com uma plateia mista. Legal. Né? Mas o que o Daniel Seió falou aí que você ia falar? A respeito da qualidade das notícias, os portais são horríveis. Sim. You know what I'm talking about, segundo ele. Né? E só um minuto. Ô Tecno, se você estiver vendo, você ainda está comentando sobre o Fanta Chocado, você quer entrar 5 minutos para falar com a gente sobre esse assunto? Sim ou não? Podemos te chamar? Enquanto isso, se ele falar assim, a gente continua. Beleza. E ele falou o seguinte, que ele acha que o problema dos jornais é o tradicionalismo com relação à forma com que monetizavam o próprio trabalho. Isso é uma questão que é grave nos jornais, até hoje eu acho, porque nenhum jornal vive de assinatura, né, Caio? O jornal vive de publicidade. Então, o consumo de notícia, e inclusive que você falou, de ver releases publicados é comum porque você vai ter que, querendo ou não, ser subserviente, de certa forma, com quem está pagando a sua conta, né? Você e a galinha, exatamente. O jornalista e a galinha, totalmente subserviente. Cara, quando eu falo de mídia de massa, me dá uma... Sabe, chega quase a dar ânsia de vômito, bicho. Deu lembrar dos tantos exemplos, e o mais recente, eu não sei se está na internet, aí os nossos espectadores podem tentar dar uma consultada, né? Se eu começar a martelar o meu teclado aqui, vai atrapalhar o áudio total, mas eu vou falar. Eu estava alguns dias eu estava colocando o jornal para o cachorrinho fazer xixi aqui em casa. E o jornal, que essa é a maior utilidade do jornal, talvez a única, ele é uma excelente plataforma para o cachorro urinar. E aí eu me lembro que o jornal em questão era o jornal Pampulha, que é um jornal que eu recebo de graça na minha casa, ainda bem, porque eu não me disponho a pagar por aquilo. Mas no jornal Pampulha tinha uma coisa muito interessante que mostra essa subserviência aí que foi levantada pelo Tecno e que a gente já falou algumas vezes. Era o caderno de veículos, né, que se chama, tem outro nome, mas era o caderno de carro lá, de veículos, e no caderno de veículos tinha uma manchete antes da dobra, né, dobra fictícia, né, porque pelo formato do Pampulha não dá para você ter dobra direito, mas antes da dobra, na metade superior, era uma chamada, uma manchete, e na metade inferior, né, na metade de baixo, era um anúncio.
São aquelas coincidências, né, que só o Caio enxerga e fala que é a teoria da conspiração, mas a manchete era falando do carro e o carro, sabe, era o Volvo, o novo Volvo não sei o que, super seguro, blá blá blá. E aí o anúncio era da concessionária de Volvo, logo embaixo. Né? Aí você fala, poxa vida, você realmente quer que eu acredite que o Volvo... Tudo bem, o Volvo construiu uma imagem de ser um carro bacana, né, com segurança e tal, mas, francamente, né, você não está esperando que eu ache que o carro, que aquilo que apareceu ali não foi pago para aparecer ali. Mas, Né? por outro lado, Caio, apesar dos jornais servirem para os cachorros fazerem suas necessidades, por exemplo, você não pode... a questão da mídia de massa ela é complicada porque, por exemplo, os avós da Carol, minha noiva, por exemplo, não dá acesso à internet. A gente não pode, sabe, assim... Se a gente tirar toda a mídia de massa, nós estamos cercando demais enfim, a produção e o compartilhamento de notícias. Não sei, assim. Olha, cara, eu compreendo onde você quer chegar, é que assim, não tem jeito, não tem jeito da gente viver sem. Eu acho que é mais ou menos aí que você quer chegar, né? Isso, exatamente. Porque tem uma parcela importante da população que não tem acesso a outras fontes de notícia. Bom, ok, legal, sim, a gente tem que considerar e tal, mas isso não tira isso não muda o mérito da questão. Né? E não muda também o fato de que se você, jornal, está ganhando dinheiro com o anunciante e não com a assinatura ou não com a venda em banca, isso deveria ser gratuito. Na verdade, se você tem anúncio, deveria ser gratuito. Mas eu estou sendo muito radical. Né? Mas, por exemplo, o Metro é um jornal que faz isso. Sim, e até onde eu sei ele é viável comercialmente, né? Não tem ninguém jogando dinheiro pela janela. O Zezé comentou isso aqui agora, falando que ele voltou a ter vontade de ler jornal com o Metro, que ele pega todo dia no sinal. Olha que coisa interessante. O metro é legal porque ele também, durante a semana, ele serve de tapete do cachorro lá e de forma bastante eficiente. Mas e também de graça, o que é fenomenal, cara. De graça é bem mais interessante. Mas é óbvio, ali você está vendo o interesse comercial, você tem matérias que estão bastante alinhadas com outros produtos do mesmo grupo de comunicação, para tentar vender uma ideia e tal, mas é algo que a gente tem que prestar atenção e tem que contestar. Não é porque, ok, tem uma parcela da população que não tem acesso, mas isso não justifica o fato deles desinformarem por causa disso. Né? Eu acho que deveriam informar um pouquinho melhor. Especialmente, aí a gente tem que ver a dificuldade que é fazer, né? E as pessoas tendem a valorizar apenas o que é sucesso comercial, o que é muito ruim, né? Mas a gente tem que observar a importância e a necessidade de se ter independência. E eu acho que as TVs públicas elas deveriam servir para isso, né? E não para ser bandeiras dos governantes do momento. O Zezé falou aqui que, além de tapete, o jornal tem a função de embalar o copo na mudança e também proteger o chão da casa quando numa pintura, né? Exatamente. E embalar vidro quando você deixa o copo cair no chão, né, cara? Para não machucar, porque é sacanagem você machucar a mão do lixeiro. Então você embala direitinho no vidro no jornal. Cara, ele acaba servindo para isso. E para você ver as propagandas, né, cara? Quando você, por exemplo, vai olhar lá uma revista Veja, as primeiras 20 alguma coisa páginas são de propaganda de carro, né, bicho? Então, poxa vida, para que eu paguei por essa revista, né? As pessoas que pagam deveriam se contestar isso, né? Assim. Mas, enfim, são rants... Você comprava revista, né? Assim, poxa... Eu acho que algumas chibatadas devem ser dadas nas pessoas que compram. Mas enfim, cara. Bom, nós estamos aqui, para quem não está entendendo, nós estamos fazendo a 32ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação online, hoje conversando sobre jornalismo impresso também.
E nós estamos tentando ver se o Ricardo Junqueira entra, né? Eu já o chamei para um Hangout, mas isso já faz alguns minutos e eu não recebi resposta, cabeça. 1 hora e 8 minutos de podcast. Eu acho que se ele não aparecer rapidamente, ele vai ficar para trás aí, né? Eu acho que podemos começar a pensar o seguinte, galera. A gente faz isso toda semana. Vamos, não sei que horário que a gente vai acabar acertando para fazer, mas é sempre pensando na participação das pessoas, né? Então, quando você observar lá, por isso que a gente colocou aqui nos créditos, né, nas nossas apresentações aqui, os nossos endereços no Twitter, ou os nossos handles no Twitter. Eu sou o Caio CGO e o Cabeça, ou o Felipe Menren, o Felipe Cabeça, e nós estamos sempre divulgando lá nos nossos Twitters quando o Ainda Sem Nome vai começar a ser gravado. Que aí você pode acompanhar e tentar entrar e conversar aqui, que pode ser bem bacana, né, cara? A gente está com esse problema, quer dizer, esse deve ser o 5º ou 6º horário que a gente tenta fazer esse podcast, né, Caio? Ou, se bem que não é mais um. Então, é um podcast, assim, cara. Enfim, a gente vai chegar num horário legal aí. Vai dar tudo certo. Então é o seguinte, se vocês acham que esse horário é bom, por favor, falem, enfim. É isso aí. Embora, cara, aquele dia que a gente gravou às 7h20 da manhã, no horário do proletário, a gente conseguiu uma pequena... conseguiu uma pequena audiência. Sim. Hoje, Mas, temos uma alteração aí. Mas, enfim, eu acho que o Tecno não vem mais, né, cara? Estamos aí. Mas eu acho que o Tecno não dá mais as caras. Não chegou. Não chegou? Poxa vida. Ele falou que o convite não chegou ainda. Uai. Pede pra ele olhar lá no Google+, porque eu chamei já mais uma vez. Também tem. Bom, convite postado, né? Enfim, eu acho que a gente mandei de novo, né? Vamos ver se ele aparece. Mas, de qualquer forma, acho que a gente pode ir já, né, para os pedidos por comentários. É óbvio que como essa gravação aqui em vídeo, ela é ao vivo, então ela tem muito mais improviso, ela tem muito mais papo. Olha aí, você quase foi flagrado tirando uma potoca do nariz, hein, bicho? Olha, uma catotinha aí. Não é tão amador improvisado o nosso podcast, né, cara? Não chega a tanto. Eu tô aqui, ó. Até porque tá pequenininho aqui na minha tela. Se você colocar grande aqui, você não dá pra fazer isso aqui, ó. É difícil, é complicado. Como diz nosso amigo Fausto Silva, né? Olha lá, hein? Olha lá. Ô louco, meu. Ô louco, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas é isso aí. Então, se você está assistindo isso aí agora, comente. Então, os nossos endereços aí no Twitter, os nossos handles no Twitter estão aí para que vocês comentem, deem as suas opiniões e quem sabe a gente melhora no próximo, né? Então, assim, a ideia é sempre tentar melhorando. Por exemplo, na edição passada a gente ainda não tinha esses créditos lindos que aparecem aqui de baixo quando a gente fala. Agora a gente conseguiu... Do plugin Registre-se. Exatamente. Aí agora com o plugin Hangout Lower Third, você pode fazer isso nos seus Hangouts também, né? Então, a gente tenta melhorar. Vou tentar voltar com a nossa trilhazinha sonora de início e de final também, mas isso aos poucos. E a gente vai acertando no horário, né, cara? Mas é isso. Está sendo um prazer e vamos que vamos, né, cabeça? Vamos tentar. E se você tem assuntos também, recomendações de assunto, como o Daniel Burli, ele enviou a dissertação da moça cujo nome eu já não me lembro mais. Puxa vida, Caio, a Kate Milton. Kate Milton, isso. Isso, e o Caio está com a cabeça já na cama, porque 21 e 23 é a hora de eu já estar dormindo há muito tempo. Entendi. É isso aí. Então, vamos que vamos na cabeça. A gente... Então, vamos falar. Só para fechar...
Você pode assistir esta gravação no nosso site, que é o aindasemno.me. Já está lá. Já está lá, está ao vivo lá também. Você pode acompanhar ela pelo nosso canal no YouTube. Vamos disponibilizar o áudio deste podcast, né, Caio? Também, para você que fica preso no trânsito em qualquer grande cidade brasileira ou ao redor do mundo. Uhum. Né? Sim. E, enfim, contate-nos pelos nossos Twitters, mais uma vez, aí você pode ver, sempre quis fazer isso, você pode ver aqui embaixo o meu, o meu Twitter e o do Twitter do Caio também. Sim. Né? E, enfim, comenta, manda e-mail através do nosso formulário de contato, na nossa página no Facebook, ainda facebook.com.br esse nome. Sim, e também pelo Google Plus, né, Caio? Google Plus, que é, na verdade, o único lugar que eu tenho frequentado ultimamente, sabe? Os então, Twitter se você quiser falar menos. Você fala no Facebook, se você quiser falar com o Caio, você vai no Google Plus. Que é muito mais legal. Isso, o Google Caio é um fanboy do Sergey Brin. E lá o endereço é gplus.to ainda sem nome. É isso aí. E vamos que vamos, né, cabeça, que já está na hora de dormir. Não espere mamãe mandar e eu já vou para a minha cama. Cabeça, foi um prazer. 32ª edição. Isso. Vamos só terminar aqui, Caio, agradecendo aos que comentaram no YouTube ao vivo aqui. Comente, é isso aí, exatamente, cabeça. O Daniel Alcubo Design Correia, Ricardo Galfurion Junqueira, ele teve o mesmo problema que o Guilherme Boechat, exatamente. No dia do Sem Hangout. O convite não chegou para ele. É. O Everaldo Vilela, que ainda falou que jornal serve para limpar vidros. Oh, bom também. A gente achando 1000 funções para o jornal. Ponto de encontro, muito obrigado. Daniel C.O., ponto flutuante. É isso aí, isso aí, ó. Bruno Milagres, Ailton Abreu, falando seu nome, Ailton, você deve ter visto. Jefferson Bastos, a Carol me chamou aqui pelo Facebook também. E acho que é só. Acho que é isso aí. Teve aqui o Cristiano Lara e mais alguém que deu um joinha no Cara Livro. Mas agora até eu abri o Cara Livro de novo aqui vai ser complicado, viu, cara? O Cara Livro vai nos dizer. O Cara Livre é um lugar legal. Mas enfim, um agradecimento a todos vocês, ao Daniel Burri que deu a dica, o Luiz Carlos Fernandes, a Flávia Nunes e a Rê Oliveira, que deram um joinha quando a gente colocou, ou quando a gente anunciou que estaríamos ao vivo nas interwebs aqui no YouTube. Eu estou tentando evangelizar algumas pessoas para a adoção do Google Hangout na produção de conteúdo, Caio, mas mandei o convite para algumas, espero que tenham visto por alguns minutos, para ver que o negócio é viável e é legal para caramba. É muito legal, como tudo, né, basta o uso que a gente faz. No nosso caso aqui, a gente espera que o uso esteja sendo bacana, né? Mas, eu boto fé nessa ferramenta aqui, eu acho que é muito bacana, né? Caio, terminamos a noite aí com quantos espectadores? Olha, cabeça, a notícia não é muito boa. Depois do pico de 13 espectadores que nós chegamos, nós estamos agora com 8 espectadores. Okay, tá justo. Então, se a gente tombar o 8 aí agora, ele vira o infinito. Então, aí é uma coisa cabalística e muito significativa. Mas... desculpa, só para terminar, que foi legal demais trabalhar escutando, quase como uma CBN. É isso aí. Bom... eu queria terminar as recomendações de livros. O Richard Dawkins, leiam O Gênio Egoísta, leiam O Deus, um Delírio e leiam O Caldeirão do Diabo. O Caldeirão do Diabo é um livro muito bacana. Caldeirão do Diabo? É o Caldeirão do Diabo? Agora eu vou ter que olhar aqui. Momento que o Caio... Estamos aí... Não achei o livro dentro da minha estante aqui, mas é o quê? Não é Caldeirão, não, é o... Poxa vida, alguém aí do chat, Dawkins, poxa, não é Caldeirão do Diabo, é Capelão do Diabo, Capelão do Diabo.
Esse é um bom livro. O Capelão do Diabo é um monte de texto curto, então vale a pena muito vocês lerem o livro Capelão do Diabo, do Richard Dawkins. E é isso, eu espero que até amanhã a gente coloque todos os links referentes a esta postagem do Ainda Sem Nome, e esperamos que vocês tenham gostado. Comentários, por favor, podem comentar aqui no YouTube ou lá no nosso aindasemno.me. Manda mensagem pra gente nos twitters, @CarlosCGO, @Felipe Cabeça, e a gente se vê na semana que vem, né, Cabeça? É isso aí. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado pela paciência de todos e vamos que vamos. Um abraço, galera. Até mais. Falou, falou.